E no vídeo de hoje vamos falar sobre 16 homens de destaque na Bíblia, parte 2. Essa é uma lista de homens que deixaram sua marca na história e podemos aprender com eles grandes lições. Então vamos começar com o número 1, Enoque. Enoque teve sua vida marcada por justiça e integridade. Ele é conhecido como alguém que andou com Deus. Enoque era descendente de Adão e foi o 7º patriarca. A história nos mostra que Enoque tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele andava com ele. Aos 65 anos, Enoque teve um filho chamado Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus por mais 300 anos e gerou filhos e filhas. O detalhe mais significativo sobre a história de Enoque é o registro bíblico que diz que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Em outras traduções, este versículo encontra-se como não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, ou não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Então Enoque foi um homem que andou com Deus, tinha intimidade com Deus, uma amizade muito grande com o Criador. Por isso, depois dos 365 anos que Enoque andou nesta terra, Deus o tomou para si. Número 2, Isaque. Entre os personagens bíblicos, Isaque ocupa um lugar muito especial. Ele é o filho que nasceu quando tudo dizia que seria impossível, pois sua mãe era estéril e não podia gerar. Isaque é o filho prometido de Abraão e Sara, conhecido por sua disposição em obedecer, mesmo quando Abraão foi chamado a sacrificá-lo. Ele se tornou pai de Jacó e Esaú, dando continuidade à linhagem prometida por Deus. Isaque representa a promessa de Deus em ação e continuidade da aliança divina. Número 3, Arão. Arão, irmão mais velho de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote de Israel e seu porta-voz diante de Faraó. Ele desempenhou um papel fundamental durante o Êxodo, ajudando Moisés em sua liderança. Apesar de sua falha ao participar do episódio do bezerro de ouro, Arão é lembrado como um líder espiritual e mediador entre Deus e o povo. Número 4, Calebe. Entre os personagens bíblicos, Calebe é um daqueles que aquece o nosso coração com a sua história. Enquanto todos os outros espias voltaram com medo, Calebe disse com ousadia: subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe é marcado por sua coragem e por sua fé nas promessas de Deus. Sendo um dos espias, foi fiel e manteve sua fé na promessa da conquista da terra de Canaã. Número 5, Sansão. Sansão é um dos personagens bíblicos mais contraditórios. Dotado de uma força física extraordinária, foi escolhido desde o ventre para ser nazireu e libertador de Israel. E ainda assim, sua fraqueza emocional o fez tropeçar diversas vezes. Envolvendo-se com mulheres filisteias, Sansão acabou perdendo sua força quando entregou seu segredo a Dalila. Porém, no fim de sua vida, arrependido e cego, ele clamou e foi ouvido. Deus devolveu sua força e Sansão morreu junto com os filisteus e assim livrou o povo de Israel dos seus inimigos. Número 6, Gideão. Gideão foi um juiz de Israel escolhido por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas. Inicialmente inseguro, Gideão pediu sinais de confirmação de Deus, mas posteriormente liderou um pequeno exército à vitória, mostrando que a força divina não depende de números.
Ele é lembrado como exemplo de fé e obediência, apesar de suas lutas pessoais. Gideão, com apenas 300 homens, conseguiu vencer a batalha e livrar o povo da opressão. Número 7, Jó. Jó foi conhecido por sua paciência e por sua fé inabalável durante as grandes provações que enfrentou, incluindo a perda de bens e também de seus filhos, além da perda da saúde. Apesar de questionar o sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus e foi recompensado no final. Jó é símbolo de resistência e de confiança em meio às dificuldades. Número 8, Jonas. Jonas foi um profeta que recebeu de Deus uma missão: pregar em Nínive, porém com medo Jonas fugiu. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e embarcou. Após a tempestade enviada por Deus, Jonas foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe. Depois de 3 dias no ventre do peixe, Jonas se entregou à missão que Deus tinha dado para ele. Foi até Nínive e pregou contra ela, e os ninivitas se arrependeram. A experiência de Jonas traz para nós uma grande lição, que devemos sempre obedecer à missão que Deus separa para nós. Número 9, Eliseu. O profeta Eliseu foi sucessor de Elias, e ele foi um profeta que realizou muitos milagres, como multiplicar o azeite de uma viúva, curar Naamã da lepra e ressuscitar mortos. Ele continuou o trabalho de Elias, trazendo esperança e orientação divina ao povo de Israel. Eliseu é um exemplo de continuidade no serviço de Deus e sensibilidade às necessidades humanas. Eliseu deixou um maravilhoso registro na história da humanidade. Número 10, Isaías. Isaías foi um profeta que anunciou a vinda do Messias e proclamou a salvação de Deus para Israel e as nações. Sua mensagem inclui palavras de esperança e arrependimento, além de visões profundas sobre o sofrimento e a glória do Messias. Isaías é lembrado como um dos maiores profetas bíblicos. Número 11, Jeremias, um outro profeta muito conhecido. Jeremias era conhecido como profeta chorão. Ele foi um homem chamado para alertar Israel sobre a destruição iminente devido ao pecado do povo. Ele enfrentou rejeição e sofrimento, mas continuou proclamando a verdade. Sua vida reflete dedicação, compaixão e obediência, mesmo em circunstâncias difíceis. Jeremias deixou um lindo legado para o povo de Israel e para os cristãos até o dia de hoje. Número 12, Mardoqueu. Também conhecido como Mordecai, foi um judeu que viveu na Pérsia. Era primo e tutor de Ester, que se tornou rainha. Ele descobriu um plano de Hamã, inimigo dos judeus, para destruí-los, e com a ajuda de Ester, salvou o povo judeu do extermínio. Sua história mostra a importância da coragem, da fé em Deus e de fazer o que é certo, mesmo diante do perigo. Mardoqueu, fiel a Deus, se recusava a exaltar Hamã e não se curvava perante ele, mantendo assim a sua fidelidade. A Bíblia não relata a morte de Mardoqueu, mas descreve que ele viveu uma vida honrada, sendo respeitado por seu povo. Mardoqueu foi promovido a uma posição de destaque no governo persa. Seu legado é de fidelidade, coragem e sabedoria. Número 13, João. João, o discípulo amado, foi um dos 12 apóstolos e autor do Evangelho de João.
das epístolas e do Apocalipse. Ele esteve presente em momentos significativos da vida de Jesus, incluindo a crucificação. João destacou o amor como essência da mensagem cristã e é lembrado por sua devoção e visão apocalíptica do futuro. João, um dos 12 apóstolos, o grande apóstolo amado, foi e é até hoje um grande exemplo de cristão para toda a humanidade, principalmente para aqueles que seguem o Salvador Jesus. Número 14, Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Na verdade, ele era o chefe dos publicanos em Jericó. Foi transformado após encontrar Jesus. Naquela época, os publicanos eram desprezados por cobrar a mais os impostos. E apesar de ser desprezado por seu trabalho como coletor de impostos, Zaqueu sentia o desejo de conhecer Jesus. Então, em uma viagem, uma passagem de Cristo por Jericó, ele subiu em uma figueira para ver Jesus, pois era de pequena estatura. Jesus o chamou para descer e Zaqueu convidou para que ele fosse em sua casa. Após o encontro, Zaqueu demonstrou arrependimento e generosidade, tornando-se um exemplo de conversão genuína, pois ele deu metade dos seus bens aos pobres e devolveu 4 vezes mais tudo o que ele havia tirado das pessoas. Foi realmente uma demonstração de conversão genuína. Número 15, Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão, conhecido por sua coragem e firmeza na fé. Escolhido como um dos primeiros diáconos, destacou-se por sua sabedoria e poder ao pregar o evangelho. Acusado injustamente, foi apedrejado após uma defesa apaixonada da fé perante o Sinédrio. Sua morte é lembrada como um testemunho de fé e perdão, pois ele pediu a Deus que perdoasse seus algozes. Estevão era homem fiel e cheio do Espírito Santo e deixou um lindo legado para a fé cristã. Número 16, Timóteo. Timóteo foi um jovem discípulo de Paulo, a quem ele considerava como um filho na fé. Timóteo acompanhou Paulo em várias viagens missionárias e foi designado para liderar igrejas, recebendo orientação através das cartas pastorais de Paulo. Ele é um exemplo de dedicação e liderança na igreja primitiva, tendo recebido de sua mãe e de sua avó a educação cristã. Timóteo se destacou na fé e foi próspero em sua vida cristã. Timóteo deixou um grande legado para nós até os dias de hoje, por sua fé, por sua coragem, por sua sabedoria e obediência a Deus. E você, meu amigo cristão, que é um homem que tem se dedicado a Deus, saiba que o Senhor tem grandes bênçãos para a sua vida e que você também cumpra a missão para a qual você foi chamado e dedique-se à pregação do Evangelho, a levar o amor de Deus a todas as pessoas. E que Deus abençoe você e todos os homens.